E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes, né? Pra quem não me conhece, eu sou o DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os Quincy's. Mais basicamente sobre a última guerra, que é a Guerra dos Mil Anos, que foi o arco final do mangá de Bleach. Após o término lá do anime do Fullbringers, continua no mangá e tem a Guerra dos Mil Anos, que são contra os Quincy's. Então vamos relembrar como era essa história Quincy, como era conhecido no anime, no mangá, antes de surgir a Guerra dos Mil Anos. Bem pessoal, o que a gente tinha de informação sobre os Quincy's é que era uma raça poderosa de humanos, né, que absorvia o Reishi e destruía os Holons, só que eles não purificavam, eles destruíram, só destruíram, aniquilavam os Holons. Então isso começou a criar um desequilíbrio entre Soul Society e o mundo humano. Por quê? Porque os Quincy's não purificavam essas almas, apenas destruía. Então havia ali, não tinha um equilíbrio. Então os Shinigamis foram obrigados a exterminar todos os Quincy's, né? Então por isso que tanto como o Ishida, o pai dele, odiavam os Shinigamis, nem tinham contatos diretos com os Shinigami. Na história que a gente conhece, o Ishida e o pai dele são os Quincy's que restaram, foram os únicos que restaram, né, na história de Bleach como Quincy. Tinha o avô dele que faleceu devido a um monte de Holons que cercou ali o vô do Ishida e foi morto, e o Ishida pegou mais raiva ainda desses Shinigamis porque não vieram atender ali, não vieram socorrer o seu avô a tempo até ele ser morto. Depois o Ishida descobre que na verdade a maioria estava por trás daqueles Holons e que estava fazendo uma experiência para saber mais sobre o poder Quincy. Na verdade era uma pesquisa do maioria que fez com que o seu avô fosse derrotado ali naquele momento, era apenas uma pesquisa dele. Aí sim o Ishida já tinha raiva, ficou com mais raiva ainda, né? Pessoal, após essa parte, morre-se, cai por terra qualquer outro Quincy que venha a ter na Terra, né, ou com os Shinigamis, apenas o Ishida ali dando uma mãozinha sempre pro Ichigo, sendo um grande amigo dele, né, como foi sempre no mangá. Após término do Fullbringer, teve a invasão Quincy, foi primeiramente no Ecomundo. Quando a Soul Society descobre que tem uma invasão de uns estrangeiros invadindo o Ecomundo, eles já descobrem que são os Quincy, conhecido como os Steinhitters, que são a guarda elite aí do Rei Quincy. Também surge a história do Rei Quincy, que é a grande história por trás de todos os Quincy. O Rei Quincy, na verdade, foi o primeiro Quincy que existiu. De alguma forma, ele é o filho do Rei das Almas. Então, ele é o primogênito ali do poder Quincy. O poder dele é um poder de distribuir pedaços da alma dele para outras pessoas que têm um grande potencial. Só que quando o Rei Quincy achar de direito de tomá-lo novamente, ele vai pegar novamente o seu poder. Essa técnica se chama Walfheim. Então ele consegue usar esse poder não só para distribuir pedaços da sua alma, mas quando ele quer novamente retornar com o seu poder, ele faz isso também. Como assim? Mas como surgiu? Como que veio parar essa Guerra dos Mil Anos? É o seguinte, o Rei Quincy já tinha, antes mesmo de atacar a Soul Society, por algum motivo ele odiar ali a Soul Society, né, que a gente, infelizmente, a gente não sabe. A gente tem uma noção aqui do porquê que ele odeia, ou porquê que ele é filho do Rei das Almas, mas o Rei Quincy, que tem um nome em alemão, se chama Ivar, é um nome bem estranho, né? Não tem nada a ver ali com o que se escreve, mas se pronuncia Ivar. Esse Ivar, que é o primogênito dos Quincy's, começa a formar uma espécie de exército, né? Primeiro ele invade as terras do norte, que são terras humanas, e começa a recrutar grandes pessoas com poderes espirituais grandes, Quincy's já, né? Para formar um novo exército. Quando ele começa a formar esse novo exército,
também não cita na história ali quando ele vai atacar a Soul Society. O porquê que ele vai invadir a Soul Society não deixa muito claro no mangá. Porque ele tem ódio sobre a Soul Society, ou talvez até por uma vingança pessoal pelo seu pai, ou rei, né? Ali a gente não tem o porquê, de fato, o porquê o Rei Quinch foi feito essa invasão na Soul Society. Quando ele vai atacar a Soul Society, lá, o Ivar, o Rei Quinch, como vocês acharem melhor, ele perde, e nessa derrota ele foge. Ele não é morto, simplesmente ele foge. Os restantes dos Quinch que fugiram também criam um novo lugar, que é nas sombras da Soul Society, que tem o nome de Wanderischen, né? Um nome alemão também, onde fica esse grande palácio dele, né? Então, a partir daí, ele começa a viver nas sombras e por 900 anos ele demora para recuperar o seu coração. Após a derrota dele para o grande comandante, ele perde os seus poderes e leva quase 900 anos para ter novamente o seu coração, mais 90 anos para recuperar a sua inteligência e mais 9 anos para recuperar o seu poder. Quando ele vai, nesses últimos 9 anos, recuperar o seu poder, aí ele começa a absorver os mestiços, né? Só que durante todo esse tempo que os Quinches ficaram escondidos, até o próprio Mayuri cita ali que ele aumentou o seu exército. Ou seja, mesmo o rei selado, que era chamado pelos Quinches, porque ele foi selado após a derrota dele, ele mesmo assim, o exército dele ainda recrutava caras poderosos, como vocês conhecem aí, e foi distribuído através do sangue dele, né? Os poderes ordenadamente na ordem alfabética e formada um novo exército Quinch para invadir a Soul Society. Durante esses 9 anos, que ele foi os últimos 9 anos antes dele atacar a Soul Society, ele absorveu tudo aquilo que ele achava de Quinch impuro. Por exemplo, a mãe do Ishida, onde ela morreu porque ele usou o poder que ele, além de ele fornecer, ele pegava novamente o poder, acabou matando a mãe do Ishida. Todos os Quinches que ele achava impuro criavam um coágulo de prata no coração e ele absorvia, retomando novamente o seu poder. Por isso que era um cara que nunca envelhecia, né? Porque além dele pegar novamente seu poder, ele absorvia o poder da pessoa que continha ali, no caso da mãe do Ishida. Da mãe do Ichigo foi o seguinte, ela era considerada impura porque o sangue dela já estava misturado com o de um Hollow, então também foi considerada uma pessoa impura e ele não chegou a matar, apenas retirou os poderes dela, que ela foi morta pelo Gran Fisher lá, bem fácil, né, para quem lembra lá dos capítulos anteriores. A partir daí, o Rei Quinch faz a invasão do Ecomundo, onde ele derrota facilmente a Alibel, que está no poder, e daí vai atacar lá a Soul Society. Os Quinches usam a Reishi para absorver partícula espiritual para fazer as suas armas. E antes deles invadirem a Soul Society, os Quinches usam o medalhão para absorver a Bankai dos capitães. E também Ivar é o único que tem o poder para absorver a Bankai do grande velho lá, né? A partir daí, né, começa a guerra dos Quinches, que praticamente aniquila toda a Soul Society. E o grande motivo dele se tornar um novo deus não foi muito bem explicado. O porquê o Ivar era filho do Rei das Almas também não foi muito explicado. O grande significado da palavra Quinch são monges da destruição. Então eles eram considerados monges poderosos que viviam, eram humanos com grande concentração de poder espiritual. Aí é onde o rei Ivar fazia o recrutamento para o grande exército Quinch. Infelizmente, pessoal, essa história não foi muito bem explicada no mangá de Bleach, né? E tem uma história muito boa, né? Mas não foi muito bem aplicada ali no mangá de Bleach. Foi explicado poucas coisas, essas coisas que eu falei para vocês aí. O Rei Quinch era o todo-poderoso e o grande poder do Rei Quinch era de ver o futuro e mudar o futuro. Então era um poder bem apelativo.
e que teve um desfecho, infelizmente, bem ruim no mangá de Bleach. Esse arco poderia ser o melhor de Bleach se fosse muito bem trabalhada e tivesse aí um inimigo como foi o Ivar, muito mais detalhado a história dele, explicado por que ele era o filho do rei, ou qual era a vingança dele, ou por que ele quis atacar a Soul Society, né? A princípio ali não foi muito bem explicado. Infelizmente, né? Poderia ser uma grande história com um grande desfecho e foi um vilão que não tinha carisma nenhuma, a história ficou muito a pecar. A história é essa que eu trouxe para vocês. Nos detalhes não tem muito o que explorar, mas poderia ser muito bem explorado, né? E essa é a grande história dos Quinches. Então, pessoal, a ideia agora é trazer histórias de Bleach para vocês ficarem mais cientes no que acontece no mundo Bleach. Personagens, qualquer coisa assim, beleza? Deixe aí nos comentários se gostou e não perca terça-feira a segunda parte do capítulo alternativo do final de Bleach. Rafael já terminou. Terça-feira estamos colocando aqui, vamos discutir e vocês vão conhecer a Bankai de Aizen. Pessoal. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos. Mais dúvidas sobre Bleach? Deixem aí nos comentários pra gente pesquisar e trazer aqui pra vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Bankai, galera. Tchau.